Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rui. Nós estamos de volta para mais uma aula de equações diferenciais ordinárias, tá? A nossa disciplina ela caminha para o fim. Agora nós vamos estudar na aula de hoje algumas EDOs de ordem superior e nós vamos focar particularmente nas EDOs de segunda ordem, tá? E ainda na aula de hoje a gente vai anunciar de certa forma o que será visto na próxima aula, que aí vai encerrar o ciclo ementário que tem no projeto de curso de vocês. É lógico, e eu acredito que seja, pelo menos, que tem muito mais coisas sobre equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais, mas infelizmente a nossa ementa é muito pequena e não dá tempo a gente passear por todos esses conteúdos, tá? Então, basicamente, na aula de hoje, nós vamos focar nas equações desse tipo, que são equações de segunda ordem. No caso aí não é homogênea, tá? São lineares, é claro. Equações de segunda ordem lineares. E eu vou pedir que A, B e C sejam constantes reais. Eu estou pedindo que o A seja diferente de zero, porque se o A for zero, gente, a gente recai no caso linear de primeira ordem que a gente já abordou aqui. Então não teria graça. Tá? Então, pelo menos eu quero que seja uma equação de segunda ordem, né? Para a gente ter uma nova teoria. E como a gente viu na aula passada, foi uma aula bem teórica, né? A gente abordou muitos pontos importantes da teoria. A gente viu que buscar uma solução de uma equação diferencial era nada mais nada menos que buscarmos dois pedaços, né, para compor esta equação. O primeiro pedaço que seria a solução da equação homogênea associada. Como é que a gente encontra essa equação homogênea? A gente finge que em vez de f nós temos um zero, tá? Após encontrar a solução dessa homogênea, basta eu encontrar uma solução particular, que é uma solução que resolve a EDO como um todo, tá? Considerando o F lá. Tá? Então, nós vamos quebrar em duas partes. Buscar uma YH, que é uma solução da homogênea, e buscar uma YP, que é uma solução particular para a EDO. Tá? Então, até agora, nós não sabemos nada, nem como encontrar a solução da homogênea, nem como encontrar a solução da particular, uma solução particular. Mas a aula de hoje ela vai ter exatamente esse intuito. Então, nós vamos dividir o problema em duas etapas. Primeiro, encontrar a solução da equação homogênea. Tá? Para esse caso dos coeficientes constantes, vocês vão ver que não é bicho de sete cabeças. Após encontrar a solução da homogênea, nós vamos buscar para encontrar uma solução particular. Tá? E aí é onde entra o nosso curso, o fim do nosso curso. Para encontrar essa solução particular, nós temos dois métodos que nós vamos abordar aqui durante o curso, que é o que está previsto na ementa. O primeiro método, que é o método dos coeficientes indeterminados. Tá? Tem gente que chama de outro jeito, tem gente que chama do método dos coeficientes a determinar, eu gosto de chamar assim, que a gente vai ver ainda na aula de hoje, pelo menos um exemplo, e o método da variação dos parâmetros, que é o método que vai ser visto na próxima aula, e é quando a gente vai encerrar a disciplina. Tá? Então, observe que nós vamos dividir em dois pedaços. Todos esses pedaços nós vamos desenvolver manualmente para que vocês entendam o processo. Tá? Eu não vou jogar fórmulas prontas aqui porque vai ficar sem graça. Tá? Então vamos inserir algumas páginas aqui só para ficar melhor. Vou inserir algumas para a gente não perder tempo. Tá? Então vamos continuar. Então o primeiro problema é encontrar a solução da homogênea. Então vamos imaginar que a gente tem aquela EDO e a gente já pega só a homogênea associada. Então qual é o problema inicialmente? O primeiro problema é resolver essa EDO aqui. A, y duas linhas, mais B, y linha, mais C, y igual a zero. Por quê? Porque nós chamamos essa equação importantíssima de equação homogênea.
equação homogênea. Se a gente olhar com carinho, gente, o que é que nós temos aqui? Nós temos um EDO e, de certa forma, você pode tentar isolar o Y aí. E o que é que isso me diz? Que se você isolar o Y, olhando com carinho aí, ó, eu vou até fazer um rascunho aqui, que eu vou até apagar ele já já. Um rascunho. Se você olhar com carinho, o Y ele pode ser escrito assim, ó, é A sobre C, ou sei lá, eu vou botar assim, CY é quem? É Y, é AY duas linhas, mais BY. Eu estou tendo que, eu estou encontrando uma função, a solução que eu busco é uma função que pode ser escrita como combinação linear das suas derivadas, primeira e segunda, tá? Na matemática, se você parar para pensar um pouco, essas funções que ela e suas que as derivadas delas e elas são uma combinação linear das outras, só são apenas as funções seno, cosseno e exponencial. Então, se você parar para pensar um pouco e relembrar das derivadas que você tem na cabeça, essa y que a gente busca, ela só pode ser exponencial ou aquela seno e cosseno. Trigonométrica, no caso, seno e cosseno. Não pode ser tangente. Então, o que foi pensado? Olha, a mais fácil de trabalhar são as funções exponenciais. Então, vamos supor, sem perda de generalidade, né, nós vamos supor que a nossa y buscada, tá, como ela é combinação linear das suas derivadas, vamos supor que ela é da forma e elevado a kx. Tá? Vamos supor que isso acontece. Então, suponha que y é dessa forma. Se isso acontecer, gente, quem é meu y'? Meu y' vai ser k e elevado a kx, né, porque eu baixo o k multiplicando. E o y duas linhas vai ser k ao quadrado e elevado a kx. Se eu substituir tudo na equação, o que é que eu vou ter? Eu vou ficar com a vezes k ao quadrado e elevado a kx, mais b vezes k e elevado a kx, mais c e elevado a kx igual a zero. E a gente sabe que a função exponencial ela nunca zera. Se ela nunca zera, eu posso dividir todos os dois lados dessa equação por e elevado a kx. E isso vai me dar o quê? Isso vai me devolver a seguinte equação. Essa equação, olha que interessante. A gente vai chamar ela de equação característica. E por que eu vou usar esse nome? Porque, de certa forma, é uma equação que, se eu olhar para ela, eu sei qual é a equação diferencial linear com coeficientes constantes de segunda ordem que está associada a ela. Se você olhar, ela tem a mesma cara da minha equação homogênea acima. Só muda que no lugar dos y linhas aparecem k's. Então ela caracteriza muito bem essa equação, ela caracteriza muito bem a EDO homogênea que eu quero resolver. Tá? Então observe que se eu encontrar esses k's que eu estou buscando, eu vou encontrar exatamente a minha solução y. Tá? Agora observe novamente com atenção que essa equação característica ela é uma equação muito famosa na matemática, que é a equação polinomial de segundo grau. Tá? E a gente sabe resolver. Então, a gente, além de saber resolver, ela pode ter diferentes tipos de solução. Tá? Então, vamos pensar um pouco. Para resolver essa equação, que a gente chamou de equação característica, pode acontecer três casos. O primeiro caso é o delta C maior que zero. Eu vou chamar de caso I. O caso 2i é quando o delta é igual a zero. E o caso 3i é quando o delta é menor do que zero. São os três casos que podem acontecer.
Se o delta for maior que zero, se acontece, o que é que nós temos? Nós temos o K, a nossa solução, vão ter duas soluções. Teremos, que eu vou chamar até de K1 e K2, soluções da equação. E assim, quem seria YH? Seria C1 E elevado a K1x mais C2 E elevado a K2x. Olha que legal. Então, vamos só relembrar o que a gente viu na aula passada. Eu estou tentando resolver uma equação de segunda ordem. Eu tenho que encontrar um conjunto fundamental de soluções que é composto exatamente por duas funções. E eu encontrei duas funções. Como K1 e K2 são diferentes, tá? Porque o delta é maior que zero, esse E elevado a K1 de x, o conjunto formado por essas duas funções, E elevado a K1 de x e E elevado a K2 de x é LI. E de fato aí eu tenho um espaço fundamental de soluções e eu tenho uma solução da homogênea dessa forma. Então, se acontece, é muito legal. Por quê? Porque eu já tenho aí a solução da homogênea de graça na minha mão. Tá? O problema é que pode acontecer de eu ter apenas uma solução, que é o caso 2. Que é se 2i's acontece. Tá? Então, se 2i acontece, nós teremos K2 igual a K1, né? Só temos uma solução real. Então, o YH nesse caso vai ser C1 E elevado a K1 mais C2, aí eu vou botar um X E elevado a K2, K1. Só tem umas. Tá. E aqui, gente, eu vou ficar devendo para vocês a demonstração desse fato, mas eu vou falar e eu acho que vocês vão conseguir compreender. Se nós só tivermos uma solução, observe, eu teria que encontrar uma segunda solução para meu espaço fundamental das soluções. Tá? Por quê? Porque como eu só tenho um K, eu só teria essa primeira parcela aqui que eu vou sublinhar de roxo. Mas o que é que eu teria que encontrar? Eu teria que encontrar agora outra função que, quando eu fizesse o Wronskiano da solução que eu já tenho, que é E elevado a K1, com a outra solução, com essa outra que eu acho que é uma solução, tem que ser linearmente independente. Tá? Então, o que é que foi feito? Ora, foi testado se o x E elevado ao mesmo k, x, também seria uma solução. E foi verificado que é. E após isso, a gente faz o Wronskiano e verifica que, de fato, se eu botar esta solução aqui, sempre dá certo. Então, se acontecer de termos o delta igual a zero, essas duas funções que eu sublinhei de roxo, elas compõem o espaço fundamental de solução para a EDO homogênea. Então, maravilha. Então, para o caso que o delta é maior que zero, eu tenho as duas soluções. Para o caso igual a zero, eu também tenho as duas soluções e eu tenho, de fato, a solução da equação homogênea. Tá? Então, para o delta igual a zero também está determinado. Só falta a gente abordar o último caso, que é o caso 3. Se 3i acontece. Nesse caso, gente, o que é se 3i acontece, o que é que nós temos? Nós temos uma solução complexa, tá? Uma solução para a equação característica complexa. Então, se uma é, as duas são, e a gente até tem aquela brincadeira. As raízes complexas, elas sempre andam aos pares, e esses pares são quem? Fulano e o conjugado de fulano, né? Se eu tenho uma solução complexa, o conjugado dela também é. Então, nesse caso, as soluções vão ser quem? Vão ser K1 igual a alfa mais beta i, e K2 vai ser igual a alfa menos beta i. Tá? Então, se isso acontecer, gente, quem vai ser a solução da equação homogênea? Eu vou botar uma fórmula aqui e eu vou explicar para vocês e dizer onde é que vocês encontram a motivação desse fato, tá? O YH vai ser quem? Vai ser E elevado a alfa x. Aí eu vou botar assim, ó, C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x. E eu explico agora por que é isso. Por que é isso?
Porque, gente, tem uma fórmula famosa que a gente não viu, mas eu acho que vocês vão ver em variáveis complexas, eu acho que tem essa disciplina na grade de vocês, que é a fórmula de Euler, que eu estou botando nesse quadradinho aqui, que diz que E elevado a ix é cosseno de x mais i seno de x. Tá? Então, usando esse fato e usando e tentando fazer a exponencial desse K1 E elevado a K1x e E elevado a K2x, fazendo algumas operações e ajeitando direitinho, a gente percebe que a solução da homogênea vai dar exatamente esse quadradinho aí que eu estou setando de roxo. Tá? Então, na prática, não é difícil. Deu complexo, eu tenho que achar as raízes. Encontra a parte real e encontra a parte imaginária. A parte real vem aqui no exponencial. A parte imaginária ela aparece dentro do cosseno. Então vai ser C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x, tudo isso multiplicado por E elevado a alfa x. Então, para os três casos, eu consigo sim encontrar a solução da equação homogênea. Tá? Então, vamos fazer, vamos pensar só em um exemplo, só para vocês assimilarem melhor. Deixa eu duplicar essa página. Então, por exemplo, vou botar exemplo. Se eu tiver a seguinte EDO, y duas linhas menos 5y mais 6y igual a 0. Quem vai ser a equação característica? K ao quadrado menos 5k mais 6 igual a 0. Essa equação de segundo grau é famosíssima, eu conheço há muito tempo. Eu acredito que vocês também sabem que o K1 é 2 e o K2 é 3. Quem seria a solução YH? Seria C1 E elevado a 2x mais C2 E elevado a 3x. Tá? Para um caso que o delta é diferente de zero, ou é igual a zero, perdão, eu vou escrever aqui. Imagina, são duas linhas, menos. Aqui, quem seria a equação característica? K ao quadrado menos 2k mais 1 igual a 0. Claramente, nós temos um quadrado perfeito aí, que é k menos 1 ao quadrado. Tá? Ou seja, o delta também dá 0. O K1 é igual a 1, que é igual a o K2. Quem seria a solução? E elevado a x mais x é elevado a x. Tá? Porque o meu K é 1. Se a gente pensar no caso pior, no caso que o delta dá menor que 0, deixa eu pensar na equação, deixa eu pegar uma equação já feita aqui, só para a gente não... Mas basta a gente pegar qualquer um aqui, o delta D 0. Vou pegar uma fácil aqui, ó. Vamos de trás para frente, vamos pegar a característica primeiro. Vamos pensar na característica K mais 1 igual a 0. Tá? Quem seria a EDO? A EDO seria y duas linhas mais y igual a 0. Certo? Então, se a gente tentar resolver essa EDO, y duas linhas mais y igual a 0, a característica dá isso. Quem seria as raízes? O K1 seria I e o K2 seria menos I. Logo, quem é a parte real? O alfa é 0, não tem parte real, é um imaginário puro. E o beta é 1. Certo? Então, quem seria a solução? YH seria E elevado a 0x, então não vou nem botar, C1 cosseno de
1x, ou seja, cosseno de x, mais C2 seno de beta x. Olha que interessante. Então, não existe muita dificuldade, tá? A dificuldade de resolver um EDO de segunda ordem homogênea é a mesma de resolver uma equação de segundo grau. Então, eu acredito que isso a gente já saiba. Tá? Uma coisa que é interessante, que eu vou até botar aqui, não cabe mais ali, até cabe aqui embaixo. Vou fazer assim. Perdão. Uma coisa interessante é que se você olhar com carinho, tudo que eu fiz para a segunda ordem poderia ter sido feito para equações de ordem maior. Por exemplo, se nós tivéssemos um EDO de terceira ordem da forma CX, AY 3 linhas, mais BY 2 linhas, mais CY linha, mais DY igual a zero. A gente poderia usar a mesma ideia de tentar substituir uma função exponencial. E aí eu ia cair na equação característica também. O único BO é que a minha equação característica ia ser um polinômio de grau 3, e aí eu não tenho fórmula fechada para resolver esse tipo de equação. Tá? Então observe que vale para qualquer ordem, desde que você consiga resolver a equação característica. Tá? E a montagem dessa solução YH, ela segue esse padrão aí, não é muito difícil de se especular como é que você monta, tá? Mas a gente para aqui apenas nos casos de segunda ordem, porque são os quais a gente sabe resolver a equação característica, tá? Não é polinômio, é equação característica. Esse polinômio característico ele é importante em outro momento, não agora. É outra coisa, tá? Perdão quando eu falei. Tá? Então, para isso, continuar o rolê, agora a gente tem que entender um método para encontrar soluções particulares, já que as homogêneas agora a gente já sabe. Então, agora qual é o segundo passo? É encontrar soluções particulares. E a aula de hoje, nós vamos focar apenas no caso dos coeficientes indeterminados. E aí vocês poderiam me perguntar, professor, vai ter uma fórmula para isso? E a resposta é não. A resposta é, para cada equação, a gente tenta uma estratégia diferente. E aí vai ficar claro para vocês. Tá? Eu vou explicar mais ou menos como funciona. Então, eu vou botar alguns exemplos aqui e em seguida a gente vai meio que abordar esses exemplos, tá? O primeiro. Vou copiar outro agora com senos e cossenos. Menos y, menos y. Tá? Vou botar um mais estranho, um que mistura os dois. Como vai funcionar o método dos coeficientes indeterminados? Como é que a gente vai abordar? Nós vamos pensar da seguinte forma. Nós já sabemos encontrar a solução homogênea, agora a gente só quer encontrar uma solução particular. E essa solução particular, ela vai depender também, a forma que eu vou abordar vai depender também das equações que eu vou trabalhar. Na prática, é meio que uma receita de bolo. Vamos olhar para essa primeira equação. Eu quero encontrar uma solução particular. Só lembrando, quando eu vou encontrar a solução da homogênea, esquecendo esse polinômio que está à direita, eu vou encontrar uma coisa polinomial ou trigonométrica.
tá? Só lembrando. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar encontrar uma solução particular. Você pode olhar para essa EDO e pensar, olha, por que que em vez de buscar uma exponencial ou trigonométrica, eu não busquei um polinômio? Se você olhar com carinho, quando eu derivo polinômios, eu encontro polinômios. E o que eu tenho à direita é um polinômio. Então, é totalmente natural que eu busque um polinômio de que forma? Vou botar até o A maiúsculo. Tá? Por quê? Porque quando eu derivar duas vezes, vai ficar uma coisa constante, né? Quando eu derivar uma vez, fica um polinômio de grau 1. Quando eu somar com a constante da segunda derivada, vai continuar um polinômio de grau 1. Quando eu derivar mais uma vez, se eu não derivar nenhuma vez, eu já tenho um polinômio de grau 2. Então, o que é que eu tenho à esquerda? A soma de uma constante, ó, eu vou setar de laranja. Esse primeiro pedaço vai ficar uma constante, esse segundo pedaço vai ficar um polinômio de grau 1, e esse aqui vai continuar sendo um polinômio de grau 2. Quando eu somar os três, polinômio de grau 2, eu faço a identidade com o que está à direita. Então, se eu tentar encontrar uma solução assim, eu encontro uma solução particular. Certo? Ok, então eu já tenho, olhando para a minha equação, eu já tenho uma forma de tentar encontrar. Olhando para esse problema, o que é que eu tenho aí? Eu tenho um seno de 3x à direita. Então, é natural que eu tente encontrar um YP de que forma? Que tenha um seno de 3x. Porque quando eu derivo esses senos, eles vão aparecer cossenos e senos de novo. Ah, mas aí vai aparecer cosseno, então vou botar assim, ó. Toda vez que eu botar, vai aparecer senos e cossenos. Quando eu derivar, senos e cossenos. Quando eu somar os três, aqui tinha uma linha, perdão, aqui tinha uma linha. Quando eu somar os três, eu vou encontrar, de fato, eu consigo fazer uma identidade no final e encontrar essas constantes A e B. Então veja só, que é um jogo de buscar o A, o B e o C, certo? Nesse segundo caso, só tem A e B. Para o terceiro, como é que eu pensaria? Observe, gente. Se você testar e não der certo de um jeito, tenta de outro, tá? Para esse aqui eu tenho uma mistura, ó. Se você olhar com bons olhos, eu tenho uma mistura. Aqui é um polinômio de grau 1 e aqui é uma coisa exponencial, tá? Só que observe, essa coisa que é exponencial, toda vez que eu derivo, ela vai aparecer um elevado a 2x sem o x colado nele, porque eu tenho que usar a regra do produto. Aparece uma parcela que é idêntica a essa daí, a menos da constante, né? E aparece uma parcela sem um x. Então, eu tenho que buscar um YP, que vai ser em dois pedaços. O primeiro pedaço, um polinômio de grau 1. E no segundo pedaço, vai ter um termo com x elevado a 2x e um termo sem um x. Tá? E aí, as abordagens, elas são construtivas. Você tem que imaginar. Aí você poderia perguntar, professor, e como é que eu vou saber qual abordagem eu vou tomar? Na verdade, gente, os livros, eles dão umas tabelinhas de como você tentar buscar essa solução particular. Eu montei essas três aqui com vocês para vocês verem intuitivamente como é que essa tabela foi montada. Mas se em algum momento da vida de vocês aparecer um EDO que vocês não sabem como buscar essa solução particular, vocês vão tentar buscar essa tabela para auxiliar vocês, tá? Então, vou fazer um exemplo para a gente fixar melhor as ideias, tá? Então, deixa eu ver qual deles eu faço. Vou fazer o segundo, do y duas linhas. Vamos ver aqui se vai dar bom, se vai dar. Na verdade, eu vou fazer. Esses três tem feito em algum livro, vocês vão encontrar. Mas eu vou fazer o do meio, tá? A equação do meio é y duas linhas menos y mais y, y duas linhas menos y mais y, igual a... Tá com um delay.
igual a 2 elevado a 3x. 2 é 2 seno de 3x. Então, deixa eu só voltar aqui para ver. Exatamente, estou fazendo a do meio. Observe, gente, a solução da homogênea eu não vou fazer. Por quê? Porque ela não me interessa. Você já sabe calcular. Vamos fazer só a equação particular. Então, a YP que eu busco é de que forma? Ela é da forma, A seno de 3x mais B cosseno de 3x. Toda vez que aparecer seno de 3x ou cosseno de 3x, ou cosseno de alfa x, você tem que complementar com seno. Apareceu o cosseno, tem que complementar com o seno. Apareceu o seno, tem que complementar com o cosseno. Não dá para buscar uma solução particular tendo só seno ou tendo só cosseno, porque quando você deriva um, aparece o outro. Infelizmente é assim. Então vamos lá. Eu quero encontrar esse YP. Para eu encontrar esse YP, eu só preciso encontrar A e B. Então o que é que eu vou fazer? Olha para a EDO. A EDO tem, aqui falta uma linha. É Y duas linhas menos Y linha mais Y. Preciso de encontrar então. Eu já tenho o Y, né? Que é o YP. Eu tenho que encontrar o YP' para substituir. É derivado, vou derivar, né? Derivada de A é constante. Derivado do seno é o cosseno. Então fica 3A cosseno de x menos 3B seno de x. Porque a derivada de cosseno é menos o seno. Vou encontrar a segunda derivada agora. O derivado do cosseno é menos o seno, que faltou um 3, perdão. Fica menos 9A seno de 3x mais, é menos, derivado do seno é o cosseno, 9B seno cosseno de 3x. Tá? Então, fiz as derivadas corretas. Agora, o que é que nós vamos fazer? Substituir na equação. Tá? Onde tem y duas linhas, eu vou botar, fica menos 9A seno de 3x menos 9b cosseno de 3x menos, agora eu vou abrir um parênteses, no lugar de y' eu vou botar o yp', 3a cosseno de 3x menos 3b seno de 3x, e por fim eu vou botar o a seno de 3x mais b seno de 3x, isso aí tem que ser igual a 2 seno de 3x, igualei com o que tínhamos antes. O que é que eu vou fazer agora, gente? Juntar os senos e os cossenos. Tá? Então, vamos olhar para a parte da esquerda. Eu tenho 9... Vou juntar os senos. Então, vou escrever o seno aqui primeiro. Vou escrever o seno de 3x. E aí, eu vou juntar aqui tudo que tem seno. Tem 9a negativos, né? Tem menos 9a. Aí, na segunda expressão, ó, na primeira tem menos 9a. Na segunda, tem um menos 3b's aqui. Só que tem um menos de fora. Fica 9a menos 9a mais 3b's. E aí na terceira expressão tem mais um A positivo. Então fica 3b's menos 8a's. Certo? Agora eu vou pegar a parte do cosseno de 3x. Isso aqui tudo tem que ser igual a 2 seno de 3x. Com o cosseno tem menos 9b aqui. Certo? Aí tem menos 3a's e depois tem b de novo. Então fica 8 menos 8b e menos 3a. Certo? Então, o que é que eu ganhei? Eu encontrei esse sistema aqui, ó. Que 3b's menos 8a's tem que dar 2 e a parte do cosseno tem que sumir. Menos 8b menos 3a tem que dar 0, certo? Zerão. Então, o que é que eu vou fazer? Pela primeira equação, pela segunda equação, o que é que eu tenho? Que 8b's é igual a menos 3a's, ou seja, b é menos 3a sobre 8. E aí eu posso substituir na segunda, certo? Na segunda equação,
Vai ficar como? 3b, ou seja, menos 9a sobre 8, menos 9a sobre 8, menos 8a, isso aqui tudo tem que dar 2, certo? Isso aqui tudo tem que dar 2. Eu vou multiplicar tudo por 8 só para não ficar muito horroroso. Então fica menos 9as menos 64as é igual a 16. Então fica menos 73as é igual a 16. O A fica menos 16 sobre 73. Esse é o A. E o B, a gente sabe que é menos 3a sobre 8. Então é menos 3 sobre 8 vezes menos 16 sobre 73. Então vai ficar quem? Fica positivo, né? Fica 3 vezes 2, 6 sobre 73. Esse é o B. Logo eu encontrei YP, que é menos 16 sobre 73 seno de 3x mais 6 sobre 73 cosseno de 3x. E assim eu encontro uma solução particular, tá? A solução da homogênea você já sabe fazer. E aí a gente conseguiria encontrar a solução geral. Então observe, o método dos coeficientes indeterminados, ele vai muito mais da sua percepção do que é que você tem que propor para ser uma solução particular. E depois é algebrismo, né? São somas de derivadas e sistemas lineares a resolver. Então eu espero que vocês tenham entendido, tá? E a gente pode fazer um meeting com aulas de exercício para poder fixar melhor as ideias. Então a gente fica por aqui hoje e até a próxima.